Fofoqueira. Não é, mas fala alto, rapaz. Então, vamos falar sobre o Kardec, né? Então, quando você vê Kardec, quando você ouve de Kardec, o que vem na mente sua? Eu tô te perguntando, Fátima. Tô te perguntando, fala. Espiritismo, primeira coisa. Ô, Tony, o que vem na sua mente quando você ouve? Quando ouço Kardec? Isso. Já penso Kardec também, caridade, né? Amor ao próximo, Kardec... Isso. Cátia, o que vem na sua mente? Exatamente isso. A bondade infinita e uma visão maior para o Espiritismo. A abertura do portal do Espiritismo. Então, como vocês estão todo mundo, como é que tá colando aí já? Tirem, né? Então, Deus, Cristo e caridade é o emblema do Kardec, né? E o Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica e religiosa, né? Nós somos todos brasileiros, não somos? Sim. Vou perguntar para o Rani. Ô, Rani, você crescendo, a sua mãe, sua avó, já foi no Cartomante? Ou já foi no Preto Velho? Você acha que não? Você, Fátima. Vamos falar. Eu já fui. A tipo minha assim. avó, com certeza não. Pois, com a sua avó não, né? Com certeza não. Você, bom, mineiro. Eu, outro dia, pedi para alguém ler cartas para mim. Olha lá. E já espírita mostrando. Kátia. Sim, eu era da Umbanda. Olha pra você ver. Você, Ruth. Eu já fui mais nessa linha de kardecista, assim, de... Certo. Coisa... Rafael, fala aí. Não mente não, viu? Não, de fato, não. Era mais ligado ao catolicismo. Ao catolicismo. Ao catolicismo. Aquele católico, mais ou menos. Eu cresci na Cartomante, com Preto Velho. Meu pai me levava pro Preto Velho, pra você ter ideia. Agora, o que nós estamos falando aqui? O que disso tudo? O Kardec falou de filosofia, ciência e religiosa, né? O que nessas coisas que nós estamos comentando aqui é ciência, é filosofia ou religião? Né? Aí a gente vai começar... Aí, então, antes que vocês comecem a colar muito aqui, se eu perguntar para você aqui, no Kardec, onde é que está a filosofia? É no Livro dos Espíritos? Eu vou te ajudar um pouquinho. É no Livro dos Espíritos? É no Livro dos Médiuns? É na Gênese? Onde é que está? Livro dos Espíritos e Gênesis. Onde é que está a ciência? E a religião desse cara, né? E aí, então, tipo assim, o que eu tô querendo, agora eu vou me perguntar, quando eu ouço Kardec, eu não vejo uma pessoa em si. Eu vejo ele construiu uma egrégora, sabe, para ser uma coisa mais bonita, né? É porque, tipo assim, Kardec, quando você fala Kardec, você vai todo esse manto que ele tentou tirar para a gente, para que a gente pudesse ter acesso a isso, à medida que a nossa mente vai se abrindo. Não é necessariamente que a gente ouviu, já leu e entendeu tudo, que não é assim. Tá a nosso dispor por aí. Então, nós vamos agora seguir adiante, então, tá bom? Então, olha, filosofia, ela faz reflexões. O que é filosofia? Eu vou tentar falar aqui, né? Filosofia faz reflexões sobre a origem da alma e do seu destino, mostrando o propósito da existência humana. Baseado no Kardec. Ciência tem por missão descobrir e explicar a lei das naturezas através das observações e métodos de pesquisas. Nós não estamos falando de Kardec em si. Nós estamos falando do que é isso, tá? Religião revela as leis divinas para que possamos colocar em prática a moral e restabelecer a ligação perdida com o nosso Criador. São ciências, né? Porque filosofia é uma ciência. A ciência sim, tem várias ramificações de ciência e a religião também é uma ciência também, certo? Mas aí vamos lá para onde é que eu quero chegar com vocês. Então, no apanhado do Kardec, né, quando falou de filosofia, ele trouxe os livros dos espíritos.
A parte filosófica está mais no Livro dos Espíritos, certo? Por quê? Representou uma verdadeira revolução, certo? No pensamento da época, desafiando as concepções tradicionais sobre a vida após a morte e a relação entre os mundos materiais e espirituais. Interessante isso, né? Aí tem vários exemplos aqui que eu coloquei, sabe? Que vocês podem decidir isso, que vocês podem ir lá. Os espíritos sempre existiram. São perguntas filosóficas, certo? Para que a gente possa entender a vida, certo? Aí nós vamos para a ciência. É o livro dos médios. Mas livro do médio, rapaz. O povo não aceita isso até hoje. Por que que é ciência? Porque Kardec era metódico. Ele ouvia os espíritos, escrevia tudo lá. Aí daqui a pouco ele analisava. Daqui a pouco se ele aceitava ou não, mas isso é um outro problema. Mas, ciência que ele tinha um método para fazer a coisa, para analisar tudo. Concorda, Rafael? Não era assim que o cara era? Inicialmente ele era um cientista e era muito racional na questão, né? Quando apareceu todo, certo? Isso. Ele veio com uma origem da ciência pura. Ele era... Agora, o que era um cientista na época no século XIX? É muito interessante o que você está falando aqui agora, Kátia, sabe? Realmente, ele era uma pessoa que analisava tudo e colocava tudo, racional de tudo. Tudo matemático. E para ajudar ele também, ele não tinha religião nenhuma. Exato. Ele era escéptico. Ele era um pedagogo, né? Ele era um pedagogo. Ajudou demais Isso. a botar Isso. tudo direitinho. Então, quer dizer que Ordem, né? essa parte científica aqui que nós estamos falando, Fátima, é esse aí que você está falando. E o cara era metodólogo, ele não tinha emoção, ele não colocava, ai, porque o Rafael está falando, eu vou ter que ter. Então, Rafael escreveu, Rafael soltou, a gente escreveu ali, pá, pá, pá. A Fátima falou, escrevemos aqui. Depois ele, Codificou tudo. aí na sua inspiração, e com toda essa carga dele, ele vai escrevendo. Já foi assim que foi criado esses E até livros. os livros, quando ele ia escrevendo, se não tivesse bom, ele deixava aquele livro de lado, analisava depois de uma outra forma para... E a confirmação do espírito da verdade, que ele não sabia. Verdade, que ele não sabia quem era. Você está vendo que essa aqui é porque o negócio pega dele do lado. Então, o que acontece isso? Porque ela está falando aqui. Porque ele não colocava emoção. Ele era bastante racional com a forma que ele fazia a coisa. E às vezes a gente tem que... Então, isso que é uma ciência. Porque se a gente tem que ter paciência, as coisas da ciência não acontecem igual nós gostamos de acontecer, né? Então, é essa parte científica que ficou para cá, certo? Então, aí agora, e a religião, certo? Se eu conseguir carregar essa menina para cima... Então, a religião... Então, essa parte religiosa, porque não tinha como você viver naquele século sem estar ligado à religiosidade, ou pelo menos pretender que você fazia, porque todos os 70% do povo, acho que eu vou ser um pouquinho educado aqui, sabe? Mas eu acho que 70% do povo que sabia escrever ou alfabetizado estava dentro da Igreja Católica. Eles mandavam em tudo e em todos, inclusive a ciência, inclusive os filósofos e tudo mais. Certo? Então, isso aqui é só um apanhadozinho para a gente ter uma ideia do que Kardec estava fazendo quando ele fez isso tudo. Certo? Aí. Então, o que Kardec trouxe para a gente aqui, né? Então, foi a crença na existência dos espíritos e a sua intervenção no domínio da nossa vida. Mas ainda, o próprio espiritismo ou a prática da evocação dos espíritos, alma, anjos ou demônios, via definição anjos e demônios. O Livro dos Espíritos, capítulo 2, anjos, remontam à mais alta antiguidade, que são as antigas quanto ao mundo. Revista Espírita. Então, quer dizer que Kardec, porque muita gente, a gente tem que começar a quebrar tabu nosso. Muita gente que fez, o Kardec inventou o Espiritismo. O Espiritismo não foi inventado, certo? Outra coisa também que eu falo, quer dizer que nós somos espíritas, hoje praticantes, que foi a terceira revelação. Como é que mas essa forma que eles falam, que foi uma coisa divina para vir do céu, certo? O Kardec recebeu, ele codificou isso tudo, certo? Para que nós possamos ter acesso.
Pode falar, Rafael, se você tentar. E eu quero que vocês discordam de mim também, porque é bom a gente discordar. O Kardec queria que a gente discordasse. O que eu vou tentar fazer aqui, eu estou tentando fazer aqui hoje, é tentar trazer a mentalidade do Kardec no mundo 25, nesse ano agora. Ele questionava tudo. Porque, como ele é professor, filósofo e tudo mais, ele tinha que ficar. E a igreja, antigamente, na época do 19, era pior que o comunismo no país comunista hoje em dia. Até de você pensar, sonhar e respirar, você já estava fora. E ele sobreviveu aquilo tudo lá. Certo? Porque França, Espanha, Portugal e Itália, aquilo ali era o berço. Depois eu falo com vocês as minhas passagens por lá. Então, Allan Kardec, ele afirma, né, nos estudos deles, em todos os tempos houve médiuns naturais e inconscientes, que pelo simples fato de produzirem fenômenos insólidos e incompreensíveis, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Observe, olha a cultura do século XIX. Entendeu? Como é que você vai falar de espiritismo? Como é que você vai trazer uma coisa, sabe? Muito interessante isso tudo, certo? Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgar. A ignorância já gerou seu poder e muitas vezes eles mesmos abusavam da credibilidade pública e estourando. O que está falando que é espiritismo, primeiro fácil, tá? Eu acredito que pela história, parece que queimaram, né, muito do livro dos Espíritos lá. Vamos chegar lá. Na Em época. Barcelona. Uhum. Em Barcelona. Certo? Interessante isso tudo. Aliás, não foi o espiritismo que inventou a manifestação dos espíritos, nem é a causa da sua comunicação. Ele apenas constata um fato que produziu em todos os tempos, porque está na natureza, em a natureza. Para que o espiritismo deixasse de existir, fora preciso que os espíritos parassem de se manifestar. Se essa manifestação oferece perigos, não se deve causar. Por isso, continua para mim. Por isso o espiritismo, mas a natureza. A ciência da eletricidade é causa de danos pelos raios? Né? Causados pelo raio. Ótimo, Tony. Certamente que não, né? Ela dá a influência perminosa que age sobre o homem malgrado seu e lhes indica os meios de contra ele se proteger. Ao passo que, se ignorasse, sofreria dos efeitos que ele estaria exposto seu suspeitar. Acreditando ou não, o espiritismo existe. É igual a lei da gravidade. Se acreditando ou não, existente. Né? É mais ou menos isso, não? Fundou o espiritismo. Não é? Se não fosse ele, seria outros, portanto, né? E aqui também é o seguinte, quebrando tabus, né? Ai, porque eu sou médico que eu vou ter que ficar acompanhado de 1001 professor, não. É que é o negócio do raio aqui. Certo? Não justifica porque o raio baixou ali. Como é que está o exemplo aqui do raio? A ciência da eletricidade é causa dos danos causados pelo raio? Não. Certo? Então, certamente que não. Então, quer dizer assim, isso tudo é a forma com que nós vemos a coisa e com que nós encaramos tudo. Certo? Então, não é nada sobrenatural. Não é nada sobrenatural. É tudo natural e normal. Nós temos que parar de que... eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, assim, eu já participei de 1001 grupos espíritas, né? E havia muitos grupos espíritas que a gente participava. Quando alguém dava uma passagem, o povo endoidava lá. E parecia que sabe? Tudo é naturalmente. Tudo tem que acontecer, olha. Tem que fluir naturalmente. E quando a gente vê com mais limpeza e passa, assim, a entender, aí fica natural. Né? Fica natural. É o que a gente falou do autoconhecimento, dos estudos, para a gente poder entender que nada é sobrenatural. Se você tem o conhecimento, você age de uma forma e sabe direcionar. Estou lendo, inclusive, estou lendo um livro, novamente, Zíbia Gasparetto, Nada é por Acaso. E ali diz, um psiquiatra dizendo que, na ignorância dele, ele achava que ele não conseguiria salvar o mundo. Hoje, ele, com o espiritismo estudando, junto com o que ele tem de conhecimento acadêmico, ele consegue entender que os problemas da alma e a falta de autoconhecimento do que é necessário se conhecer diante do espiritismo faz as pessoas pirarem.
Olha que coisa. Então, antigamente era loucura, era muito... Hoje a gente tem por obrigação entender que esses fatos ocorrem naturalmente, o que nos leva a conhecer e saber como direcioná-los, que é a leveza que a Ruth falou. Isso. Que é o que eu acho. Acho que a gente, o clique é porque a gente passa a Clique. aceitar Eu o gosto de outro inglês. da forma que ele é. Isso, Porque isso. não é Mas- porque aquela pessoa é daquele jeito que Pode você falar. não vai aceitar. Isso mesmo. Isso tudo vem da nossa cultura, que vem de alguma coisa lá da Europa, Isso. né? Porque o catolicismo imperava lá naquela época. Não estou falando mal do catolicismo, entendeu? Porque ai de nós Fez se não parte. fossem essas Fez parte. religiões, né, para Isso. nos guiar. Então, Aí vem também o gospel, né, que também, o evangélico, que também veio do catolicismo. Então, essas coisas aí que colocaram na nossa cabeça, que é coisa do diabo, que é muito difícil a gente retirar isso assim Sim. de uma vez. Tem que Uma acontecer crença. esse clique que ela falou. Isso. Mas que com o tempo a gente consegue. O livro dos Espíritos que você estava falando, quando você vê lá o livro dos Espíritos, se você não conhece, Morre de um medo. católico ou um evangélico vai pensar assim, nossa, vai ensinar a fazer macumbaria. Não é isso. Oh, desculpa, né, macumbaria. Não é isso. Ótimo. Está lá simplesmente perguntas, né? Coisas que você... é só perguntas. Então, simplesmente, É respostas. isso. Olha para você ver. É. Olha o ambiente que nós estamos preparados. Né? Kardec, século XIX, certo? Por que o Brasil floresceu tudo Foi um berço, né? Foi o berço do espiritismo. Não foi a França. Não tem francês espírita lá. O Kardec escreveu por lá. E nós, no Brasil, nós aceitamos isso tudo. Nós, de uma certa forma, porque muitas vezes a gente pensa, igual assim, o mundo está em situações que, chaotic situation, né? Mas tudo tem controle de Deus. Então, para mim aqui, o maior exemplo do Kardec, ele focou na missão dele. Ele ia colocar ensinamentos, iria colocar alguma coisa para ser explorado o mundo inteiro, de uma forma que não fosse contra as culturas, as leis, mas tudo na proteção divina, certo? E o Brasil fazem parte disso. Não é que o Brasil vai ser o país, o Haroldo está falando que os piores espíritos estão no Brasil, mas o Brasil foi berço de por quê? Como é que nós fomos favorecidos em nascer no Brasil? Porque nós também. A aceitação de cada um e a prática. A caridade que Deus Nós que nos botou lá no Brasil. Que a gente a deve necessidade, né? Exatamente. Nós vamos chegar lá. Calma, que é a parte que eu mais gosto da minha palestra. Calma aí, gente. Calma, vocês estão correndo. Entra aqui, vamos ler esse aqui. Lê para mim aqui, Fátima. Lê. Kardec. A influência dos maus espíritos faz parte dos flagelos a que o homem está exposto aqui embaixo, como as doenças e os acidentes de toda sorte, porque está numa terra de expiação e de provação, onde deve trabalhar por seu adiantamento moral e intelectual. Para aqui só um pouquinho. Então, você está vendo aqui? Influência espiritual é como se fosse nossa doença física. Tão simplesinho, e a gente arruma uma confusão danada. Entendeu? À medida que eu vou me desenvolvendo, por exemplo, se eu vou atrair os outros por perto de mim, a gente vai entender isso mais tarde. Mas ele está explicando aqui com tanta clareza, com tanta facilidade, que não é uma coisa. Como é que eu vou estar, se eu vou estar influenciado por espíritos A, B, C e D, é porque eu estou atraindo elas comigo. Porque se eu for pegar uma gripe, por que eu pego uma gripe? Por que eu fico com a azia? Por que eu fico muito gordão? Gordão. Porque eu vou comer demais desequilibrado. É o que normalmente ele está falando isso aqui. Concorda, Rafael? Não é uma coisa, forma simples de ver a coisa? Por que se eu vou enfiar a cara, se eu fumo muito cigarro aqui, no futuro eu vou desenvolver talvez um problema no meu pulmão. É a mesma coisa dos espíritos aqui também. Se eu vou dirigir erradamente na estrada com 90, 100 e acontece um acidente. Eu procurei aqui. Aí, tá vendo? Então, olha como é que são as coisas, né? Então, vou tentar ler aqui, então.
É isso? Continue. Onde você parou aí, Fátima? Mas ao lado do mal, em sua bondade, Deus sempre põe o remédio. Ele deu ao homem inteligência para descobri-lo. É a isto que conduz o progresso das ciências. O Espiritismo vem indicar o remédio a um desses males. Ele ensina para que a ele subtrair-se e neutralizar a influência dos maus espíritos. É preciso tornar-se melhor, dominar suas más inclinações e praticar as virtudes ensinadas pelo Cristo, a humildade e a caridade. Então, a isto chamais de maus resultados? Ora, hoje a expectativa vem demonstrar que os espíritos são as almas dos homens, e essa é a razão pela qual há tantos imperfeitos. Revista Espírita, outubro de 1865. Partida de um adversário do espiritismo para o mundo dos espíritos. Allan Kardec. Então, vamos parar por aqui. Tem várias coisas interessantes por aqui, nessa negócio. Mas uma coisa que eu queria comentar com nós que somos espíritas. Nós falamos muito do livro dos médios, dos livros dos espíritos, do evangelho, mas é muito importante para que a gente possa fazer um estudo com a organização e a observação que a gente deve fazer. A gente não pode esquecer da revista espírita. Tem ali detalhes profundos de análise. Nós temos que aprender a analisar a situação que nós vivemos no mundo hoje em dia. Certo? Então, aí ele fala, sabe, que a Bíblia é um dos maiores repositórios dos fatos espíritas de toda a bibliografia religiosa, visão espírita da Bíblia, com a palavra de Deus, como ficou sujeito ao homem, José Herculano de Miranda. Então, quer dizer que a Bíblia em si está cheia de eventos mediúnicos. Só porque com a visão de que cada religião vê é a diferença, né? Isso. Mas aqui é isso. É porque eles veem o lado, vamos dizer assim, negativo. Porque muitos deles chegam para a gente e falam assim: lá em Deuteronômio diz que não pode evocar os espíritos. Se você tem a resposta para eles, e o que Jesus fez lá no monte, lá, né? Esqueci o nome do monte. Que veio para ele Moisés, Elias. O Monte das Oliveiras? Não, né? Não. Então, tipo assim, aí você... Do Tabor. Tabor. Então você ali, você já dá uma resposta. Isso. Não é? Um dia uma amiga minha me perguntou, eu falei assim, a única diferença é a interpretação. A Bíblia, mas vocês não usam a Bíblia? Eu falei, não, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mesma coisa. É só a interpretação de que cada um, né? É a mesma coisa. Isso. Pode ir. Então, isso tudo que a gente está falando aqui é o que eu estou querendo chegar lá. E outra coisa, já que já estão falando aqui, o Kardec, para mim, na minha forma de ver, e eu acho que é uma das coisas que eu quero aprender mais com Kardec, é que ele, pelo fato de não ser religioso, e ele ser um filósofo, ele ser um teólogo, ele ser uma pessoa assim, ele conseguiu neutralizar as influências. Porque se ele fosse muito católico, aí ia sair diferente. Ele não queria escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não queria. Ele fez porque era uma parte a própria mediunidade e os espíritos que o sustentavam naquele... ajudou ele a fazer aquilo, ele sabe? Permitiu a conexão porque ele foi escolhido. Não, e porque também naquela época também precisava, cara. Ele foi escolhido isso, na parte moral. Ele tinha então, uma das coisas que eu acho que a gente tem que bastante acompanhar aí é que a gente tem que aprender a ter essa mente neutra quando a gente vê a Umbanda, um cartomante, uma benzedeira no Brasil. Tudo tem energia. Tem uma sabedoria ali por trás. A gente não pode ignorar. Igual, vamos aqui então começar aqui agora, sabe? Olha para você ver. Kardec fala, ele que fala, não foi eu que estou falando assim, olha. Das mesas girantes, Kardec afirma que das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, uma ciência completa. Olha que interessante isso tudo. Porque, gente, mesa girante na Europa, a gente fala na Flórida, era como se eu fosse para um boteco. Era tão comum e era tão normal, e aí começava a embriaguez que a gente fala do álcool, mas a embriaguez espiritual era tão grande que você ia lá, era como se fossem os eventos sociais da época. Natural, e
abusivos também, desequilibrados, né, Kátia? Tá entendendo? Então, você vê como é que o Kardec afirma aqui, olha. Então, das mesas girantes saiu uma coisa ainda muito séria, que foi a ciência completa. Porque através dessas mesas girantes que ele começou a fazer as anotações dele. Certo? Uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica do máximo interesse para os homens que refletem. Certo? Quanto estes nada mais tiverem a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. Para as pessoas fúteis que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento, que abandonaram quando dele se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período de curiosidade teve seu tempo. Sucedeu-lhe das observações. O espiritismo, então, entrou no domínio da gente séria. Ou seja, era necessário as mesas girantes. Sim! Tudo é necessário. Todo mal é necessário. As modinhas da época. Não, tudo é necessário. Quando você percebe que o que aconteceu era necessário para que eu crescesse, concorda, Fátima? Concorda, Rani? Rani tá caladinha, ela tá meio doentinha hoje, meu Deus do céu, sabe? Mas eu quero a participação de você, é para isso mesmo, porque o que eu quero que nossa mente... Como hoje, no século 25, nós tentamos ter um pouquinho da mente de Kardec. E um pouquinho da missão dele, que ele deixou um legado para a gente muito bonito. É muita coisa. Olha, eu estudo muita coisa. E estudo à vontade. Eu gosto de estudar. E eu já fico na terceira idade, meu negócio é estudar. Mas a filosofia, a literatura espírita, é muita coisa, cara. Você pode ir em qualquer lugar. Você pode estudar com o Gandhi lá na Índia. Se você prestar atenção no que ele está falando, tem em algum livro espírita. Concorda, Rafael? O trem é tão bom porque é muita informação que tem, sabe? E vamos lá, então. Então, aqui, ó. O espiritismo entrou, então, no domínio da gente séria. Então, nós somos sérios. Olha, você até dá um pouquinho de valor pra gente, né? Que, na verdade, nós não somos nada sério, assim, tanto assim, né? Aí, ó, quer dizer, o espiritismo, então, entrou no domínio da gente séria, que não o toma como objetivo de divertimento, mas sim como meio de instruir. Porque o espiritismo, interessante isso aqui, é uma referência. As instruções que promonavam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vinham esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Evangelho segundo o Espírito de instrução de Allan Kardec. Eu vou ler isso aqui de novo aqui, que eu vou falar com vocês o que tem na cabeça aqui, olha. As instruções que promovam dos espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus que vinham esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Para mim, isso é mediunidade. Falando comigo assim, olha, Rafael, você é médium. Você vai ter essa conexão. Todos nós vamos ter conexão com Deus. Olha que coisa maravilhosa que tem. E nós ignoramos, nós temos medo, Rafael. Nós achamos que é só o Tony que pode receber o médium lá, porque por início foi tudo aquela época de despertar. Mas, na verdade, todos nós somos médios. E nós vivemos para isso. Não tem como você ver na Terra sem ter com influência de espiritualidade, não. Aí tem reforma íntima, o pessoal tá com moda hoje. A Joana de Anjos. O que Joana de Anjos? Deixa eu acalmar. Calma, step back. O que Joana de Anjos fala é Jesus Cristo. Vai para o Evangelho ler. Ela só está distribuindo aqui. Agora, o que nós temos que quebrar os tabus é que achar que, como é que nós vamos entender? É aceitando que nós somos médios, que nós temos influências do tempo todo. Nós não estamos sozinhos e aceitar isso também. Aceitar, Ruth. O que mais a gente, às vezes, bate de frente é não aceitar. Isso. Nós temos às vezes a gente faz alguma coisa, não é por nós. Nós temos dificuldade de largar o que faz mal pra gente. Eu acho que a gente até falou sobre isso, né? Que as divisões, elas existem por conta do nível de elevação espiritual de cada um. Então, por isso que tem as nomenclaturas diferentes. Porque se a gente for pegar tudo a base são os mandamentos de Jesus. Então, obviamente, a gente vai encontrar um pouquinho em todos, porque é sobre isso, né? Só que, às vezes, as interpretações são tão distintas que acabam se perdendo ali na forma de se expressar. E o espiritismo é tão simples, assim, ele é tão natural, mas se você não estiver pronto para entender que você é o responsável pela sua vida, você não vai querer acreditar, você não vai querer aceitar. Você quer por outro. Porque você sabe que você está tomando atitudes hoje
e você vai pagar lá futuramente por conta das suas atitudes, das suas escolhas. E aí, se você não quer aceitar que você está errando, como é que você vai aceitar que você vai ter outra vida, que você vai ter que pagar? Isso. Em todos os sentidos da vida, né? Não no espiritismo, somente nos seus atos Por também. isso que a gente fala assim, que depende muito também do nível espiritual. Porque se você não está aceitando o que você está fazendo de errado, você teima em achar que está certo, aí você não confia, você fala, não, o espiritismo não é bom. Não, porque é muito para mim. Então, voltando aqui, ó, para você entender, Né? completando o que a Rani está falando aqui, olha para você ver aqui, ó, as instituições que... Não, aqui, ó. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Obras póstumas na explicação, e lá está aqui falando aqui. É o exemplo que nós precisamos ter. Nós estamos na reunião médica. Mesmo na reunião, olha, se a gente começa aqui, ó, seria o ideal se, por exemplo, que se a gente fosse mais... tem a gravação, né? Ou então, agora tem o AI, né? Como é que é? A inteligência artificial aqui agora. Se a gente começasse a escrever tudo que tem, que nós estamos falando aqui, e depois você lê, você ia ver o quanto... Olha como é que... Aí era uma forma de você catalogar a coisa também. Porque tem muita coisa aqui, Fátima, que eu estou falando aqui, é porque, aqui, meu mentor quer estar do meu lado aqui agora. Eu não estou sozinho. Aceita isso, Mário. Na hora que eu suo, antigamente eu ficava preocupado, eu estou suando demais. Gente, eu estou com o mentor aqui, atacando fogo em mim aqui, de tudo enquanto é lugar. Tem que ser desse jeito. Agora, você é assim. Eu sou assim. Eu sou de uma forma, cada um. Isso, e a gente tem que entender que nós temos essa influência, que nós temos a nossa missão. É o que o Kardec está falando aqui. Nós só temos que organizar. Maior ou menor, né? Eles todos têm influência. Tem, e isso, Fátima. E aqui, mas o que o Kardec está deixando o exemplo do Kardec aqui, como é que ele fez? Ó, as investigações rigorosas, racional e científicas. Então, mesmo que eu amo a Kátia, a Fátima, a Kátia, a Ruth, a Rani, falei o nome de todo mundo, eu tenho uma dificuldade. Nós temos que... O que foi que a Fátima falou? Deixa eu escrever aqui. O que a Kátia falou? Aí depois, o que racionalmente, ela estava bem? Eu senti que ela estava bem. Então, tem tudo uma tática, uma científica por trás ali. Aí depois você analisa o que foi falado. Não é só as palavras, não, são as atitudes. Isso. Porque se uma pessoa leva a ter uma atitude, seja qual for, existe sempre um fundo de verdade naquilo que ela acredita. Isso. E quando você começa a entender mesmo, sem julgar, eu acho que esse é o grande fato. Olha, eu tive uma atitude que magoou muita gente, ou que não foi legal. Por que eu agi daquela forma? Isso. O mais importante é entender que diante daquela minha atitude, não me descreve o que verdadeiramente eu sou. Exatamente. Ou é espíritos, ou é... Então, é muito interessante o espiritismo nos trazer essa visão caridosa, essa visão de achar, olha, a Ruth teve aquele momento, mas eu sei que por algum motivo isso nos faz mais leve em todas as situações. E aqui, e o detalhe, eu creio, né? E o detalhe mais importante que você está falando aqui agora, por exemplo, você escreveu, né, com sua intenção, e a Rani leu com a intenção dela, no momento dela. Às vezes você colocou uma coisa linda, maravilhosa, a Rani leu e passou para a Fátima completamente diferente. Olha como é que essa... O óbvio para mim não é óbvio para o outro. Isso, e olha como é que isso é importante, porque muitas vezes... Nós somos todos fofoqueiros, né? Brasileiros amamos a fofoca, né? Então, olha pra você ver, tô brincando aqui, mas é assim. Então, quer dizer que, como que... É o que o Kardec tá falando aqui, a investigação rigorosamente racional e científica. Numa simples e-mail, num simples texto que a gente manda, numa simples notinha que eu coloquei ali agora, certo? Então, quer dizer, é esses ensinamentos que eu tô querendo falar aqui com a gente, sabe? Que quando a gente for fazer a coisa, rigorosamente. De forma caridosa. E eu entender que o momento... Porque diversidade é o entender que hoje a Fátima não está num dia bom, que a Kátia não está no bom, que a Ruth não está num dia bom, mas eles vão ficar no bom dia lá, uma hora dessa. Então, essa rigorosidade aqui dos fatos é para que a gente veja a coisa racionalmente. Ela tentou só escrever uma coisa, não precisava eu passar para frente da forma negativa. Com falta de caridade. Com falta de caridade. A gente não pode julgar, né? Porque nós temos uma essência, mas muitas vezes determinadas situações nos fazem ter atitudes que fogem às vezes, né? E isso não diz quem nós somos, né?
Isso. Então, aqui fala, Allan Kardec... Nossa história é importante. A nossa história. Vida, isso, que traz toda uma ação ou reação. Né? Aqui fala, Allan Kardec afirma que todas as perguntas que dizem respeito à doutrina espírita jamais respondemos conforme nossas próprias ideias, contra as quais estamos sempre em guarda. Limitamos-nos a transmitir o ensino que nos é dado pelos espíritos. Não os aceitamos de forma leviana e com irrefletido entusiasmo. Então, Mário, se sossega o facho, vai ficar doidinho aqui, mas calma. Analise os fatos para você chegar aqui. Está na Revista Espírita, março de 58, Júpiter e alguns outros mundos. Interessante. O aparecimento de O Livro dos Espíritos, de 18 de abril de 57, data a verdadeira fundação do Espiritismo. Foi porque, então, quer dizer, não é que ele criou uma coisa, ele simplesmente organizou, ele estruturou isso. E foi na época que foi dada pelo Espiritismo. O Espiritismo é chamado de desempenhar um imenso papel na Terra. Olha para você ver que eu acho interessante isso aqui. Deixa eu trazer essa jaqueta para aqui para baixo. Aí. Espero que vocês consigam ler aqui, mas que é tão bonito aqui, tá? O Espiritismo é chamado para desempenhar o mesmo papel na Terra. Ele reformará a legislação. Aí eu vou trazer. Aqui, eu quero ler isso aqui tudo. Eu acho isso muito bonito. Muito importante, isso aqui. O Espiritismo é chamado a desempenhar o mesmo papel na Terra. Você, não sou eu. Nós, porque é nessa egrégora que eu quero que a gente entre, certo? O Espiritismo é chamado a desempenhar o mesmo papel pela Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. O que é normal para a sociedade, o que é certo para a sociedade, está longe. É por isso que nós temos dificuldade de falar do Espiritismo, de falar de reencarnação, porque é uma lei natural. Amor. Hoje, alguém falou que o moço passou mal porque não estava gostando muito do trabalho dele mais. É uma lei natural. Você tem que fazer o que você ama. Mas nós fazemos por causa de dinheiro. Nós fazemos porque vai ter um resultado. E não tem nada de errado você entrar na vibração da fortuna. Mas a fortuna vem depois que você atinge muita coisa. Mas se você está fazendo uma coisa que você não ama, daqui a pouco você vai ter consequências também. Certo? Para a realização desse fato é importante saber que benefício você traz na vida do outro. Se você não tiver como dom, independente da profissão, não trazer bem-estar e benefício e ser contrário a isso, creio que não será bênção. Isso. Né? Continuando a ler aqui, olha para você ver, interessante. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas, retificará os erros da história. Olha a responsabilidade que você tem, Fátima. Olha aqui, porque olha para você ver, até o século VI, ou até o sexto concílio da Igreja Católica, a reencarnação era válida. Uhum. Porque Jesus Cristo, João Batista veio dos essênios. Os judeus essênios, todos eles acreditavam em reencarnação. Todos eles. Porém, aí depois sumiu, desapareceu do mapa. Né? O meu mentor tá aqui, eu tô arrepiando aqui à vontade, por isso que eu tô falando com autoridade, tá? Então vocês acalmam o fato aí, como diz o outro. Então, você vê, olha, retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo, que se tornou nas mãos dos padres objetos de comércio e de tráfico vil, instituirá a verdadeira religião, a religião natural, o que é parte do coração e vai diretamente a Deus, sem deter nas franjas de uma sotaneira e com desgraus de altar. Obras póstumas, capítulo 2, Futuro do Espiritismo, sabe? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Revista Espírita, abril de 1964. Resumo da Lei dos Fenômenos Espirituais de Allan Kardec. Pode ler, Rafael. A doutrina espírita é, portanto, de natureza tríplice: ciência, filosofia e religião. É muito interessante isso tudo, né? Então, essa que é a missão da gente hoje em dia, sabe? Restaurar isso, sabe? É tudo natural. Nós, espíritas, quando a gente está numa reunião mediúnica, a gente tem que aprender esses métodos. Vamos catalogar tudo com raciocinado, com muita leveza. Porque não vou deixar porque foi a Fátima que falou, porque foi a Ruth que falou. Não, a Fátima falou, vamos catalogar. A Ruth falou, vamos catalogar. O Rafael falou, vamos catalogar. Para que a gente receba e analise direitinho tudo, né?
Mas quando ele fala ali que o Espiritismo vem para restaurar, porque, na verdade, eu vejo assim, o Espiritismo ele vai restaurar nós, né? Isso. Nós. E a gente, com a nossa atitude, nossos exemplos, as pessoas vão ver, observar, porque todo mundo os observa, e daí cada um diz, o que fulano está melhor, né? Vou copiar o exemplo de melhoramento daquela pessoa para que eu também siga. Eu quero isso também para mim, vou tentar, ou julgar, ou julga. E nós julgamos o tempo todo. Né? Então, assim, a maioria das vezes se julgam, porque não está no mesmo campo vibratório. Uma vez que você sai, você está caminhando, você sai no campo vibratório, você perde muitos amigos, você perde muita gente. E novos vêm e dá abertura a novos ciclos, mas você sente muito, porque aí você fica triste, né? Poxa, você se tornou espírita, macumbeira, não quero, mas por outro lado, gera uma confusão, porque, peraí, mas aquela pessoa está melhor. Ela não está tendo aquelas atitudes que ela tinha, então vamos começar a criar curiosidade. Então, as pessoas que nos amam, de imediato, podem até julgar, mas depois falar, peraí, o que... Exatamente, peraí, nossa, aquilo está fazendo bem. Aqui, né? Então, eu creio que isso é a lei da vida, é importante. Você vê que hoje em dia no Brasil, hoje, não sei se vocês vão no Brasil com tanta frequência quanto eu vou, sabe? Mas todos os centros, especialmente depois do Covid, a maioria dos centros espíritas já estão conectados quase com o candomblé, com os espíritos, já está se fluindo já. Porque antigamente os espíritos eram muito arrogantes com a leitura, sabe? Então o pobre do negro que não tinha educação tinha dificuldade de entender aquilo já. Então, olha, isso tudo... linguagem, né? Então, hoje, por que o Brasil foi esse berço maravilhoso? Porque nós viemos de negro, de índio, a diversidade de conhecimento. Hoje está aflorando, porque o nosso coração, no Brasil, quando chegou lá com o Espiritismo, já tinha macumbeiro lá, já tinha os pretos lá fazendo as coisas, índio lá, os xamãs da vida. Quando os jesuítas chegaram para cá, né? Diz que vieram catequizar, né, os índios, né, entre aspas, já existia essa conexão do índio com a natureza, com o divino. Exatamente. Só que eles vieram, e não quiseram se dar, vieram impor, impuseram. Tanto que os negros, né, que vieram da África, tiveram que associar aquilo que eles acreditavam, né, os santos deles, com a Igreja Católica. Exatamente. Então, os santos da Igreja Católica para não serem punidos. E é por isso, Fátima, que nós no Brasil afloramos tudo. Tivemos esses tantos missionários maravilhosos do Espiritismo e que está fazendo diferença. Porque nós estamos aqui hoje em dia também com essa emotividade, porque em país nenhum tem essa alegria que a gente tem, não. Tem não. Olha, vou te contar uma coisa que nós somos... Qual a diferença? O que faz a diferença do Brasil? É nós brasileiros, com a nossa natureza. Nós fazemos exato com todo mundo. Por isso existe o choque cultural e a fadiga mental quando nós chegamos como imigrante. Porque a gente tem todo esse... Fadiga mental nos traz, porque a gente tem todo esse gingado do espiritismo, nós temos todo esse amor, caridade. E aqui eles têm uma nova cultura. Então, quando eu, por exemplo, estou vivendo com uma americana, e eu aprendi a apreciá-la da forma dela. Isso. Só que é totalmente diferente da gente. E aí eu não posso demonstrar que eu estou indo para uma igreja domingo, não posso demonstrar que estou indo para o centro, porque senão existe, infelizmente. Igual, mas o respeito. Né? Igual assim, quando vocês falam que eu estava batendo aqui no meu computador, porque eu tinha colocado no desmaio, eu não sei por motivo, eu tirei lá, sabe? Mas aí era porque nós, com a cultura brasileira, sabe, com esse berço que nós tivemos, para que a gente pudesse desenvolver nosso coração, o espiritismo. Porque quando eu perguntei das cartomantes, dos pretos velhos, que nós já fomos desde pequenininho se treinado, numa forma errônea e ignorante, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, né? Com 10, 12 anos eu ia para o preto velho com meu pai. Chegou na faixa de 10, 12 anos, meu preto velho lá falou com meu pai: olha, eu nunca mais vou falar com ele, só vou falar com ele na hora certa. Aí, tem uns 2 semanas atrás, eu fazendo a minha escola em São Paulo, que chama, eu participo de um portal mediúnico em São Paulo, e aí nós estávamos lá fazendo a invocação dos pretos velhos, certo? Menino, foi não ouvir, agora eu tô pronto para falar com você, meu filho. Dá vontade de chorar.
Você entendendo? Mas aqui, pode ser um anjo lá que não sei, mas a forma que falou comigo, então, e aquela memória, aquele momento que eu tive com meu pai lá, aquele dia que ele me levou não sei quantos anos atrás, que eu já estou com quase 60 anos de idade, muito obrigado a todo mundo, eu pareço 40, mas eu estou com 60, sabe? Mas aqui, olha para você ver quanto tempo, Rafael, e a gente entendeu. Aí naquele dia que a gente estava naquela invocação dos pretos velhos, sabe? Com todo aquele movimento lá. Cara, foi meio que eu estar de volta com meu pai naquele quarto aquele dia, cara. Agora, tipo assim, se eu não acreditasse nisso tudo, então quer dizer que a minha preparação mediúnica e espiritual começou há muito tempo atrás com meu pai, que nunca foi religioso. Ou em outras encarnações. E sua caminhada foi totalmente diferente. Depois você foi para outras coisas, mas a linhagem continuou. Olha, eu gosto de religião, fui evangélico, mas eu fui batizado em tudo quanto é igreja que você pensar e imaginar. Mas tudo foi bem, porque eu precisava daquilo lá naquele momento. Então, a minha mensagem aqui é que a gente se torne o Kardec de hoje. Que a gente junte com essa egrégora do Kardec. Sabe? Que a gente, hoje em dia, não é só meu corpo que vai morrer, não. Olha, a gente tem que entender que eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo espiritual, certo? Eu tenho um corpo vibracional, que são as minhas vibrações, certo? E o emocional. Eles têm que estar conectados. Quando ele falou aqui, que eu queria comentar aqui, para fechar aqui, sabe? Ele falou o seguinte aqui, olha. Restaurar a religião do Cristo, que se tornou nas mãos dos padres, ok, babá. Aí fala assim, olha, a verdadeira religião, a religião natural, o que parte do coração e vai diretamente a Deus. Isso é muito importante. Eu não tenho que pedir a Fátima para chegar a Deus. Eu chego a Deus. Você chega a Deus. Você não precisa de terceirizar a sua conexão com Deus. Joia, Rani? A gente não precisa terceirizar. Eu não preciso de rezar para a Ave Maria, que ela seja boazinha, maravilhosa, e eles se reúnem tudo, sabe? É importante a nossa reação. É importante que a gente ore, que a gente eleve os nossos pensamentos por ar. Mas esse aqui, olha, é muito importantíssimo. É que parte do coração e vai diretamente a Deus. É o Espiritismo. Ele quer de nós isto. Sabe, para que a gente seja guerreiros fortes nessa legião de última hora aí, é para que a gente trabalhe com amor, com todos os irmãos. Não sei para que tanta divisão, sabe? Por que tanta separação? Se a gente não, que a gente ama, a gente fica leve, a gente fica livre, sabe? Que Jesus abençoe todos vocês. Obrigado pela oportunidade maravilhosa, sabe, de estar falando. Obrigado pela participação de todo mundo, sabe? E eu acho que é muito importante que todos nós busquemos cada dia um pouquinho mais dessa espiritualidade, desse amor, desse carinho de um para com o outro, tá bom? Que Jesus abençoe todos vocês. Obrigado, tá?